Nossa marca é mudar pra você se ver melhor. Aqui na TV Assembleia. Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem e hoje nós vamos falar de um assunto. Eu gosto particularmente muito de abrir espaço aqui no programa. A nossa produção sempre tem essa preocupação para falar de temas desta natureza. A Unipasse, aqui o auditório da Unipasse, sediou um seminário agora no dia 27 que discutiu teorias na pesquisa e intervenção do autismo, desmistificando e integrando teorias na pesquisa e na intervenção do autismo. Foi o tema de um simpósio que foi promovido pela Associação Fortaleza Azul, que faz um trabalho muito interessante. Inclusive, essa associação ela teve um trabalho maravilhoso aqui na Assembleia, quando a Assembleia aprovou um projeto do deputado Renato Rosendo, que está em vigor, que é um projeto que vai exatamente ao encontro de direitos para as pessoas portadoras do autismo, não é, que estavam sofrendo uma certa discriminação da parte de escolas particulares em Fortaleza. Mas já há uma lei aprovada aqui na Assembleia, um projeto apresentado pelo deputado Roseno, do PSOL, e que teve todo um trabalho de retaguarda, de apoio, de mobilização da Associação Fortaleza Azul. A presidente da associação está aqui comigo, a Fernanda Melo Cavalieri. Ela é uma das convidadas do programa, ela já está aqui comigo e também veio aqui participar do programa para falar sobre esse tema, porque ele também coordenou o seminário. Ele é um especialista, ele é médico, ele é professor da Universidade Estadual do Ceará, doutor André Pessoa, que está aqui comigo no programa Questão de Ordem. Vamos falar exatamente sobre esse seminário, sobre esta temática. A Fernanda, que é a presidente da Associação Fortaleza Azul, é pedagoga, professora de ensino especial da Rede Municipal de Fortaleza. E ela é cofundadora e atual presidente da Associação Fortaleza Azul, formada por familiares de autistas aqui no estado do Ceará. O doutor André é médico, formado pela Universidade Federal do Ceará, tem residência médica em neurologia infantil e é professor de práticas médicas em neurologia infantil da Universidade Estadual do Ceará, a UES. Está no ar o programa. A partir de agora você interage com a gente, com a nossa produção, conversa através das nossas redes sociais, no nosso Facebook. Você pode fazer comentários, sugerir temas e nos acompanhar aqui nos nossos horários habituais, aqui na TV Assembleia. 10 anos dessa parceria, a TV Assembleia, 10 anos do Questão de Ordem com você todo dia. Doutor André, doutora Fernanda, muito boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom, Fernanda? Prazer recebê-la. André, também você já veio aqui, não é? Já outras vezes. Fernanda, me fala um pouco desse simpósio, desse seminário. Como é isso, desmistificar, integrar teorias na pesquisa e da intervenção do autismo, porque, e você estava me dizendo aqui, um seminário que foi realizado num sábado aqui no auditório da Assembleia, mais de 500 pessoas, quer dizer, que coisa boa. Me fale um pouco. E parabéns pelo trabalho da associação, Fernanda. Obrigada, Renato. Bom, o simpósio ele foi pensado porque o autismo envolve muitos mitos, né? Por ele mesmo ainda não ser descoberto a etiologia dele, então ainda será que existe cura? Será qual é o melhor tratamento, medicamento? Então foi pensado para tirar essas dúvidas tanto de familiares quanto de profissionais que lidam com crianças e adultos com autismo. Bom, aí você teve a parceria do doutor André. Doutor André, você foi um dos coordenadores, pela sua experiência. Como é que foi o seminário? Queria até que o senhor falasse um pouco, não é? Aproveitando, as pessoas de repente podem se perguntar, mas Renato, mas o que é mesmo o autismo? É um assunto que já está mais do domínio público. Teve até uma novela, não é, na Globo, que tinha uma personagem que sofria do transtorno do autismo, embora eu conversei com profissionais, o personagem era um pouco, não caracterizava bem, não sei. Um pouco caricato, né? Era meio caricato, né, doutor André, no caso. Mas de qualquer maneira popularizou, não é?
um assunto importante num veículo de comunicação de massa como a televisão e num produto muito popular como a novela. Doutor André, por favor, e o que é o autismo propriamente dito e qual a importância desse evento? Me fale aí, o senhor coordenou esse simpósio. Um simpósio foi um sucesso, né? Na verdade, eu fui mais um colaborador, né? Coordenador, mas muito mais colaborador, porque eu acho que todo o mérito cabe à FAES, a Fortaleza Azul, na pessoa da Fernanda, a Varienca, a psicóloga que também trabalha no assunto e também ajudou a coordenar. E assim, é sempre importante que exista esse tipo de evento para que a sociedade reflita sobre isso, não só os familiares, né, que têm trabalhado com crianças, têm enfrentado dificuldades na sociedade, mas também profissionais de saúde que devem se atualizar e pessoas da sociedade de uma forma geral. Então, o autismo a gente chama de hoje um grupo, né, chamado Transtornos do Espectro Autista, que é um conjunto de situações geneticamente determinado ou geneticamente mais ambiente determinado, que o indivíduo tem dois grandes pilares, que seriam o déficit de comunicação social e um comportamento estereotipado, que a gente chama de comportamento previsível. E aí esse indivíduo ele tem um déficit de comunicação social que existem duas subesferas, né? A comunicação verbal e a comunicação não verbal. Então o indivíduo ela pode já manifestar-se desde cedo, como uma criança que tem um atraso de fala, associado a uma dificuldade também de comunicação não verbal, um dos sinais mais precoces. É difícil o diagnóstico, doutor? O diagnóstico ele varia porque você tem, dentro desse grupo, né, desse espectro, você tem casos mais graves e casos mais leves. Então, algumas situações, o diagnóstico ele deve ser dado precocemente e rápido, porque os sinais são muito abundantes. E em casos 6 anos, leves, mais ou menos? Não, antes. Antes disso é possível dar o diagnóstico até o atraso nesse diagnóstico ele pode trazer sérias repercussões na questão da criança não ser adequadamente estimulada, não ser adequadamente tratada, né, ou abordada. Mas em algumas situações, Renato, a criança ela tem um quadro tão leve que pode causar uma certa dúvida, como o diagnóstico dos transtornos do espectro autista ele se baseia eminentemente em sinais clínicos, e você não tem sinais laboratoriais ou radiológicos, enfim, marcadores, mesmo marcadores biológicos. Então, ele acaba, o médico, os profissionais de saúde, o psicólogo, ele precisa muitas vezes de tempo para estabelecer um diagnóstico. Ora, feito o diagnóstico baseado em sinais clínicos, aí nós podemos aumentar em algumas situações, algumas investigações, dentre elas algumas investigações de bases genéticas, né, que já têm sido reconhecidas como causadoras. Mas atualmente, na maioria ainda, não se consegue identificar até o momento a causa responsável. Muito bem. Agora, doutora Fernanda, a Fernanda é mãe de uma criança autista, não é isso? De 2 crianças autistas. Pronto. Foi fácil a detecção Eu acho que, para mim, facilitou os sinais pela minha profissão, né? Eu, quanto pedagoga, eu conheci os marcos do desenvolvimento infantil, então, para mim, foi fundamental esse conhecimento prévio. O diagnóstico deles foi feito pelo doutor André aos 2 anos e meio. Ah, doutor André. Agora, Fernanda, como é que você avalia, então, o evento foi realizado dia 27, não é? Teve neurologista, o doutor André, alergologista, que profissional é esse? De alergia? É um profissional médico, especialista tanto em alergias de todas as formas, como a questão da imunologia. Ou seja, estuda doenças também imunológicas. Fonoaudiólogos, psicopedagogos, quer dizer, terapeuta ocupacional, ou seja, todo o sistema, não é? Todo o sistema. Isso tem a presença também da doutora Karina Griese, que é pesquisadora bióloga da USP, que trabalha com a pesquisa de células-tronco relacionada ao autismo. Muito bem. Na sua opinião, Fernanda, o evento, ele atingiu o objetivo que era... O objetivo é o quê? Ocupar um espaço de informação que ainda existe? Exatamente. Para você ter uma ideia, o local inicial que a gente ia fazer comportaria 150 pessoas. E essas 150 vagas acabaram em 24 horas. Que coisa boa, né? E aí a gente conseguiu o espaço da Unipasse. Aquele auditório grande, exatamente. Né? Que é muito bom. E além das 500 pessoas, ainda tinham mais de 100 aguardando desistência, né? E o público foi bem variado. Foi formado por profissionais da área médica, por terapeutas, por profissionais de educação e muitos familiares. E nesse tipo de seminário, de simpósio, tem uma troca de experiência que é valiosa, né? Não é? Exatamente. É importante destacar também que a gente contou com a participação de um depoimento de família.
também. Porque Casos, né? Uma mãe deu o seu depoimento, né, muito relevante, porque sempre as famílias escutam os profissionais e foi a oportunidade dos profissionais ouvirem o lado da família. Muito legal. Essa troca de informações, ela é importante, doutor? É fundamental, né, porque o transtorno do espectro autista, ele envolve tanto na questão do diagnóstico, vários setores diferentes da sociedade, né? Então, desde, como a Fernanda falou, o professor, que ele deve conhecer, ele deve identificar algum sinal e que essa criança seja adequadamente encaminhada para profissionais que possam dar diagnósticos e encaminhar para os tratamentos. E também ele envolve também várias esferas também da sociedade, não só da área de saúde, no que tange a relação do tratamento em si. Então você tem, como neste simpósio, houveram vários profissionais de áreas diferentes, não só médicos, né? Acho que tiveram, acho que no caso 2 médicos, era para ter 3. Psicólogos, né? Infelizmente não pôde participar por um motivo de força maior, mas tivemos psicólogos, no caso eram mulheres, com várias abordagens da psicoterapia diferentes, né? Da terapia ABA, da psicoterapia comportamental individualizada. Tem uma vasta literatura já sobre isso, não tem, doutor? É um assunto que é estudado há muito tempo. Muito né? tempo. Então, a primeira decisão é da década de 40. E essas abordagens, elas se inserem... Cada caso, quer dizer, não há uma abordagem única que permeie os autistas de uma forma geral? Muito boa pergunta. Assim. Na verdade, existem modalidades terapêuticas, existem tratamentos diferentes. Existe sempre uma questão de tentar individualizar o tratamento, né? Porque um determinado tipo de tratamento funciona melhor com um determinado indivíduo, então os indivíduos são diferentes, mas existem algumas terapias clássicas, né, de décadas já, em relação ao transtorno do espectro autista, e algumas com maior grau de evidência científica, de funcionamento, de eficácia. A gente pode destacar o ABA, né, que é uma sigla inglesa, o Applied Behavior Analysis, análise comportamental aplicada. Nós temos o TEACH, o PECS, que é uma modalidade que trabalha basicamente a comunicação. Você tem a psicoterapia comportamental individualizada, que também é um excelente método. Aí você começa a abrir, né, a abordagem fonoaudiológica, doutor André e Fernanda, uma criança que teve o diagnóstico do espectro autista, ela tendo esse acompanhamento adequado desde cedo, né, como o senhor disse, né, porque não isso acontecendo, isso pode prejudicar, não é? Mas entendo, não é, cedo, 2 anos, etc., ela tem esse acompanhamento, tem todo um cuidado, ela tem um desenvolvimento normal e isso leva com que o problema autista que ela tem regrida de alguma forma, tem isso. As evidências mostram... É genético, não é? Genético. A ciência ainda não sabe como é que... Não, na verdade você tem... Eu poderia dizer milhares de causas diferentes do transtorno do espectro autista. Na verdade, o que os une, que é a ponta do iceberg, são esses 2 pilares. Sim. O déficit de comunicação social e comportamento estereotipado. Mas eles têm entre si causas diferentes. Algumas causas são totalmente genéticas, ou seja, você traz uma informação genética que 100% você vai ter transtorno do espectro autista. E outras causas... É preciso saber, é possível então saber isso? É possível saber, em uma determinada parte. Sim. E essa parte está aumentando à medida que os recursos de investigação genética e molecular têm crescido. Então, esse placar ele vem mudando, e de certa forma, na última década, mudando de forma rápida. Mas em algumas situações você tem uma predisposição genética e o meio interfere, fechando o quadro todo. Ou seja, não é só a genética. Ok? Entendi. E aí, essa tua pergunta da evolução, ela também tem que pontuar que existem formas diferentes, transtorno do espectro autista, o grave, o moderado, o leve, mas que de uma forma geral, mesmo as formas graves tratadas, elas melhoram bastante do ponto de vista funcional, melhoram em relação à socialização, melhoram em relação à comunicação. Então são indivíduos que, quando tratados, eles têm sim um prognóstico melhor. Isso aí já é bem determinado. E se chama mesmo tratamento. É um tratamento, não deixa de ser. Tratamento, terapia. E aí, se a gente for parar para pensar na medicina, poucas coisas se curam. Você vai curar. O que é a cura, né? Exatamente. Eu acho que cura se cabe ainda na infecção, em grande parte das infecções. Mas na grande maioria das vezes nós temos o quê? Tratamentos. Exato. Tratamento para pressão alta, tratamento para diabetes, tratamento para hipotireoidismo, transtorno psiquiátrico, para transtorno de ansiedade, para depressão, transtorno bipolar, para toque. Isso. Então, acho que é por aí, né? É verdade.
Bom, Fernanda, a associação, ela congrega, são quantos as crianças que sofrem desse transtorno autônomo no Ceará? São uns 10 mil já? A gente não tem, assim. Não tem esse número? Inclusive está acontecendo, está tramitando na Câmara Municipal de Fortaleza um projeto de lei de autoria do Pedro Matos, que ele... Pedro Gomes de Matos? Isso. Que ele prevê o censo do autista aqui em Fortaleza. Isso é importante, né, essa informação. Porque a gente precisa saber quem são esses indivíduos para poder criar políticas públicas e efetivá-las, né? Aliás, eu vou aproveitar que você tocou nesse assunto para que você fale, Fernanda, da lei que foi aprovada aqui pela Assembleia, que foi um avanço significativo, um projeto apresentado pelo deputado Renato Rosendo. Teve todo um trabalho da Associação Fortaleza Azul, audiência pública aqui, vocês estiveram aqui no programa. E é uma lei, essa lei é importante, ela está em vigor, como é que está isso? A lei foi aprovada agora em julho, né? Ela não diz respeito somente a crianças com autismo, diz respeito a todas as crianças com deficiência. O autismo é considerado uma deficiência também. E aí, através dessa lei, ela fortalece a Lei Brasileira da Inclusão, que já proíbe, né, a negativa de matrícula pelas escolas particulares. Mas a lei estadual, ela, além de proibir, ela pune os donos de escola que o fizerem, ou que cobrarem taxas extras, né, para manter o aluno na escola. E a associação já divulgou amplamente isso? Já. Trabalho importante que vocês fazem. Exatamente. A gente aconselha sempre, nesses casos, procurar o Ministério Público ou procurar o... E como é que os colégios estão reagindo? Também? A gente, como entrou em vigor agora em julho, né, vamos aguardar o próximo ano letivo aí, né, a procura da matrícula, acho que Mas esse é um trabalho importante de conscientização, né? Exatamente, nesse período, né? As famílias têm tirado bastante dúvidas, assim, com os advogados, a gente tem estado presente no Ministério Público. Porque as escolas, se eu me lembro bem, você me falou da outra vez que esteve aqui, as escolas privadas alegavam o alto custo e cobravam uma taxa extra. Porque assim, em alguns casos é necessário um acompanhante para aquela criança, né? Mas esse acompanhante não é necessário em todos os casos. Isso aí tem que ser visto pela família, pela escola, pelos terapeutas, aqui definem se precisa de um acompanhante. E a Constituição garante o direito à educação. Exatamente. E essa seria uma adaptação, né? Assim como os alunos também têm direito a flexibilizar o currículo, a flexibilizar o tipo de avaliação, uma série de coisas que devem ser repensadas quando essas crianças chegam à escola, né? E elas devem estar na escola porque faz toda a diferença na vida dela e na vida dos colegas. Ela não pode ser excluída disso. De jeito nenhum, de nenhum espaço. Muito bem. E nas escolas públicas, como é que estamos? Nas escolas públicas, eu sou da Rede Municipal de Fortaleza e eu tenho visto um aumento do atendimento especial. Né? Tanto do AE quanto dos acompanhantes, que está garantido por lei. Então, eu acho que o serviço público está despontando na frente. Eu vejo, por estar na rede, eu vejo uma formação continuada, tanto para professores de turmas regulares. A rede municipal, a da prefeitura, está bem, né? Está dando passos. Não está perfeita ainda, né? Mas eu acho que tem caminhado. Caminhado bem. Exato. Legal. Isso é fundamental, né, doutor? Quer dizer, essa questão da criança, da escola, ela ser acolhida com todas as condições, isso é fundamental, né? Com certeza. Para uma criança a gente sabe que o tratamento e aí a questão da abordagem escolar também faz parte, dessa capacitação e até do estímulo. O colégio ele traz uma forma de estímulo que nenhuma outra dessas terapias consegue reproduzir. Então, a criança aprende estando no âmbito escolar, aprende vendo o comportamento de outras crianças, as reações, a obediência, enfim. Então, o colégio, a criança tem que estar inserida. E outra coisa que é importante... Que ela copia os modelos também. Isso, existe uma base neurocientífica para isso, que é a teoria do neurônio espelho, né? Uma teoria que tem cada vez crescido, né? Outra coisa importante é a questão do estímulo por si só, o estímulo cognitivo, o estímulo... Ou seja, o nosso sistema nervoso, o cérebro, a nossa inteligência, ela é treinável, ela responde aos estímulos. Quanto mais você estuda, mais inteligente você fica, você aumenta a tua capacidade cognitiva. Então, obviamente, a criança com transtorno do espectro autista, ela tem potencial e ela deve estar inserida como qualquer outro cidadão na escola. Ela avança no conhecimento? Ela avança no conhecimento. Ela tem um desenvolvimento cognitivo melhor, por exemplo, do que a criança que tem síndrome de Down, ou não tem paralelo? É muito variável, né? Cada caso é um caso diferente, deve ser individualizado. A grande questão, acho que o grande desafio do sistema educacional é fazer uma abordagem individualizada.
que é conseguir explorar aquela criança e que ela possa atingir o máximo do potencial dela, o máximo da plenitude do potencial dela. Esse é o desafio, né? Fazer com que aquele estudo seja atrativo para ela, ela tem interesse, e muitas vezes o indivíduo com transtorno do espectro autista, muitas vezes ou quase sempre, ela tem hiperfoco, ela tem algo que chama atenção, algo que seria como a própria Varinha, que é a minha colega psicóloga, falava, janela de oportunidade. Então, aquela criança tem um hiperfoco, por exemplo, e é muito comum isso, em digital, em touchscreen, e nesses iPads e tablets, enfim. Aquilo ali pode ser uma oportunidade de ensino e, consequentemente, de aprendizagem. Ou o indivíduo tem um hiperfoco em avião, ou em letras, em números, em música, né? Então, acho que existe um horizonte que pode ser atingido, obviamente, o atingimento dessas metas envolve individualização. Não pode ser colocado na escola e tchau, e não é assim. Acho que outro grande desafio da inclusão é a capacitação, como a Fernanda está falando, que paradoxalmente, como a gente já conhece, pelo que a gente conhece o sistema de educação, o sistema público talvez ele está andando mais rápido. Legal. Porque tem mostrado muito mais esse interesse de capacitação, de como esse indivíduo com transtorno do espectro autista deve ser abordado. Esse é o desafio. A escola tem que abrir a mente que ela é escola para todos. Ela deve ser escola para todos, porque, como você falou, Renato, a educação é um direito constitucional. E mesmo o indivíduo que explore essa questão da educação do ponto de vista privado, acaba que não exime, porque isso acaba sendo uma concessão do Estado para aquele indivíduo explorar a educação com fim lucrativo. Isso. Mas ele deve abrir aquela atividade fim dele para o indivíduo de uma forma geral, não só o indivíduo do perfil que seria o mais fácil trabalhar. Aliás, esse debate veio para cá, não foi, doutora Fernanda, quando a associação participou da audiência pública do projeto. Né? Sim, sim. A escola privada veio aqui porque é natural, aumenta custos, etc. Lógico. Mas você assume o compromisso na medida que você entra no sistema, como uma espécie de você é permitido a você explorar, mas não é só para lucro, não é? Você tem uma responsabilidade social também. É isso, doutora? Exatamente. Né? A rede privada também deve seguir as orientações do MEC, que tem várias notas de orientação relacionadas à inclusão. A inclusão. Agora, o Fernando e André, doutor André, essa questão de ir para a escola, que o senhor falou muito bem a importância disso, mas isso também tem a ver com a questão da criança se sentir acolhida, não excluída, isso passa no universo da criança, ela ir para a escola, quando ela volta com a mãe. Hein, Fernando? Você que tem uma experiência em casa. A criança percebe isso, ela para da escola, ela se sente no mundo, né? Quer dizer, não é um ponto fora da curva, que deve ser horrível, né? Um dos mitos que envolve o autismo é que ele vive no mundo dele, né? Mas não é, ele tem dificuldade de se comunicar. Então, muitas vezes ele não se comunica, mas ele está ali participando e compreendendo o que está se passando ao redor dele. Né? Uma das orientações que a gente dá aos professores que recebam esse tipo de aluno com essa deficiência é orientar, conversar, dar as ordens como aos outros alunos também, às vezes numa linguagem diferenciada, né? Usando outros artifícios, mas ele deve estar participando Os professores é que também precisam ter uma formação, né? Quer dizer, a prefeitura parece que fez um concurso nas creches e focou um pouco esse tipo de professor. A gente tem reuniões periódicas, a né? Associação? Não. Na rede pública de Fortaleza. Sim, a senhora está falando como professora, isso. A gente tem reuniões periódicas, né, para orientar os professores da rede, das turmas regulares também, né? Mas também vai do interesse do profissional. Assim como ele tem um aluno que tem dislexia ou disgrafia e tem que estar preparado para conseguir entrar para que ele aprenda, o aluno autista, o aluno com síndrome de Down, o aluno surdo, ele também tem que promover meios da aprendizagem daquele aluno. Muito legal. Bom, a associação, depois desse evento, quais são os planos, doutora Fernanda? O evento foi um sucesso. Sim. Quer dizer, e é sempre importante que esses eventos eles aconteçam. Agora, em setembro, vai haver a jornada de psiquiatria, né? E aí a Sociedade Cearense de Psiquiatria abriu uma parte do evento para a comunidade, então os pais vão poder participar também do evento promovido por nós, da Associação Fortaleza Azul, dentro da jornada de psiquiatria. Vai ser dia 16 de setembro. Setembro agora. É. Legal. Doutor André,
Obrigado por ter vindo. Mais alguma coisa, doutor André? Não, eu quero agradecer, né, o convite e... Eu que fico feliz em tê-lo aqui. E acho que é sempre saudável e muito importante que a mídia, que os meios de comunicação abram para um assunto tão importante, numa condição tão comum, né, que acho que a gente só não falou disso, da prevalência, ou seja, a frequência de indivíduos com transtorno do espectro autista. Você fala de 1% de prevalência, mas de uma incidência, ou seja, de casos novos de 1 para cada 62 nascidos, ou seja... tem muita gente no mundo todo com transtorno do espectro autista. Eu acho que é uma relação alta, né? Alta, mais de 1%. Assim, e aí a gente precisa, no mundo, estima-se mais de 70 milhões de pessoas com transtorno do espectro autista. Ou seja, nós todos precisamos saber mais sobre o transtorno do espectro autista, nós todos precisamos saber como acolher esse indivíduo, como recebê-lo, como inseri-lo na sociedade. Bom, o doutor André também é médico neurologista, é isso, do Hospital Albert Sabin, doutor? Perfeito. E o senhor também atua no Hospital Sírio-Libanês? Não, fui do Sírio-Libanês, Já foi, sou do Corpo Clínico de lá. É porque agora o senhor também está como professor da UES. Isso. Obrigado, doutor André, muito obrigado. Doutor André Pessoa, que é médico, não é? E fez residência em neurologia infantil, e também aqui a Fernanda Melo Cavalieri, que é pedagoga, professora da rede municipal aqui de Fortaleza, e presidente da Associação Fortaleza Azul, congrega familiares de autistas aqui no estado do Ceará. Obrigado aos dois, muito bom tê-los hoje aqui no programa. O Questão de Ordem fica por aqui, a gente volta amanhã, até lá.